Olá, meus queridos, estão bem? Graças a Deus, nós estamos novamente aqui para compartilhar com os irmãos mais trechos da Palavra de Deus. Eu sei que nesse tempo em que nós estamos em quarentena, passando por essa pandemia, este estar em casa de uma maneira assim, tanto quanto obrigatória, exige de nós paciência. Paciência. Eu quero falar sobre paciência a partir de hoje. Nós faremos 2 vídeos, hoje e amanhã, a respeito da paciência. E como já tem sido o nosso método, nós vamos falar um pouco da palavra mesmo e o seu uso nas escrituras, a princípio como uma instrução geral, e depois nós vamos ver em particular o que Deus fala para nós, qual é a mensagem que Deus tem para nós a respeito de paciência. Então vamos lá numa parte um pouco mais técnica, né? Paciência. A palavra paciência aparece 32 vezes no Novo Testamento, hipomones, que quer dizer algo duradouro, um esperar duradouro, paciência duradoura. Não é paciência rápida, paciência criança, paciência, nada disso. Alguma coisa mais longa, uma longanimidade, né? Longanimidade quer dizer respirar fundo, tomar muito ar. Quer dizer também tolerância, mas tolerância não no sentido de tolerar erros, mas tolerar a tribulação que está acontecendo, esticando esse nosso ânimo para vencer, porque venceremos as tribulações. Também é usada como sinônimo de perseverança. E um fato interessante é que paciência quer dizer dar um passo para trás. Dar um passo para trás. Como se quando nós estamos andando rápido com um carro e reduzimos a marcha, parece que engata uma ré. Né? Mas seria dar um passo atrás diante das dificuldades que estão surgindo, ao invés de encarar de frente, dar um passo atrás e respirar melhor. E aí então caminharmos sobre essa tribulação. Paciência, quedar-se, dar uma ré, andar para trás. Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. É o texto básico para esses nossos 2 vídeos. Romanos 12, 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Pacientes, pacientes, regozijai-vos na esperança. Calma, calma, tudo vai dar certo. Esse texto nos mostra que faz parte do andar bem com Deus. É uma necessidade humana. Nós vemos agora em Hebreus, capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, versículo de número 36. Hebreus 10, 36. É uma necessidade para a nossa santificação. Quando estamos atribulados, seja por enfermidade, seja por perseguições, ou seja por zombaria da nossa fé, ao invés de reagir, de dar o troco, pagar com a mesma moeda, nós damos uma ré, damos um passo para trás, respiramos melhor, e aí então usamos o que a Bíblia nos diz. Então vejamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como eu disse no início, perseverança, tolerância, paciência são usadas como sinônimas aqui no texto do Novo Testamento. Então, para a nossa santificação, para termos santificação, para caminharmos nesse processo, temos que perseverar, temos que ter paciência, porque não é de uma hora para outra que o nosso temperamento vai mudar.
Eu sou italiano com espanhol, então é um temperamento muito explosivo, mas é com paciência, tendo confiança em Deus de que Ele nos levanta quando caímos. Segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 24. Segunda carta a Timóteo 2, 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. É difícil, mas é uma das características de um servo do Senhor. Não, servo do Senhor não quer dizer apenas a liderança da igreja, mas todos que foram resgatados por Deus, todos que passaram agora a ter uma nova vida, faz parte, é característica ser paciente. Mas temos que lutar contra a nossa impaciência, a nossa vontade de correr. Nós temos que andar para trás um pouco, examinar melhor, tomar um fôlego. E assim, tudo oxigenado, a nossa memória vai falar para as nossas emoções. Calma, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, tenha paciência. Um pouco mais. Segunda carta escrita por Pedro. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 6, quando ele vem narrando a respeito de que Deus doa todas as bênçãos que precisamos, todas as promessas para sermos coparticipantes da natureza divina, nos livrando das paixões do mundo, tal. Então ele faz uma sequência muito interessante. Ele usa no versículo de número 6 o seguinte: com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança ou a paciência. Com a perseverança ou paciência, a piedade. Uma associação de virtudes que devemos desenvolver. Eu vou ler desde o versículo 5, né? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, zelo, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a paciência, a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então faz parte para a nossa paixões mundanas, nos livrar dos impulsos naturais da nossa criação, da nossa má criação, porque fomos filhos da desobediência, até que Ele, na sua graça, nos deu, nos adotou novamente. A fonte da paciência. Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo de número 5. Nem precisava ler o texto, todos nós sabemos quem é a fonte da nossa paciência. Isso, o próprio Deus. Deus é a fonte, Deus é aquele que jorra dentro de nós os motivos pelos quais devemos ser pacientes. Então vejamos lá, Romanos 15, versículo 5. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Vou continuar a leitura. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma bênção esse versículo. Em alguns finais de culto, né, eu peço a bênção comunitária, né, após a oração final, e este é um dos textos que eu peço que a igreja repita. Mas diz aqui, ora, o Deus da paciência, onde a paciência tem a sua origem, tem as suas motivações, sai do âmago de Deus e vem para nós o fato de esperarmos um pouco. Calma, calma, calma. Que Ele vos conceda o mesmo sentir, porque nem sempre nós sentimos a mesma coisa dentro da igreja, entre nós. Nós temos temperamentos diferentes, infelizmente, mas calma, calma. Tenham paciência, vamos amadurecer
Para quê? Para que concordemente, ou seja, com cardia, com o coração, né, possamos todos juntos, o lugar onde as nossas emoções nascem. Lembra-se dos outros vídeos? Coração onde as emoções nascem para nos dar vida. Então, para que saia dali, né, a glorificação, e concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nossa fonte da paciência. O exemplo, né, nem precisaríamos ler o texto, é claro que é o Senhor Jesus. Mas eu quero ler onde foi que Jesus mostrou paciência. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo de número 7. Isaías 53, versículo de número 7. Isaías 53, 7. Isaías 53 é praticamente uma fotografia da cruz, né? Onde nesta foto mostra um pouco do ministério do Senhor Jesus, quem creu em nossa pregação, a quem, né? Quem foi revelado o braço do Senhor, e depois ele vem narrando todo o sofrimento do Senhor Jesus por nós. E quando ele mostra no versículo 7 um auge do sofrimento, não existe a palavra paciência aqui, mas nós vemos paciência nesse texto, que diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Esse ato de humildade, de ficar calado, mostra a paciência. Nós vamos ver no restante da leitura. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Novamente, não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora veja a paciência. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós vemos alguns elementos importantes nesta leitura. Mostra que Jesus não abriu a boca. Ele sabia, aliás, ele determinou, decretou como seria a sua morte. Jesus é Deus. Ele sabia que teria que enfrentar toda aquela dificuldade no seu corpo para resgatar a quem ele elegeu. Nós vemos aqui a paciência estampada, paciência de aguardar o momento certo para, após a tribulação, receber o seu prêmio, que era muitos. E nesta paciência, neste ato de perseverar, nesse ato de tolerar tudo aquilo por nós, ele faz isso com uma motivação. Está ali no versículo 12, a última palavra, aliás, do versículo 12, intercedeu. Foi uma paciência para intercessão. Ele sofrendo, ele morrendo, por aqueles que lá embaixo estavam zombando. E intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Paciência. Andar para trás. Sede pacientes na tribulação. Tolere a tribulação, porque a
após a tempestade vem a bonança. Uma paciência duradoura, porque a fonte da paciência é Deus. O exemplo de paciência Ele nos deu. Ele não só ordena a nossa paciência, como Ele mostra como é a paciência. E Ele é a fonte da paciência. Nesses momentos em que sofremos por causa do distanciamento, isolamento, em que os números crescem assustadoramente no nosso país, aqueles que morrem, tenhamos paciência. Vamos adorar a Deus enquanto isso acontece e vamos aproveitar para divulgar a palavra de Deus enquanto tudo isso acontece. Os decretos municipais, estaduais, e se surgir um decreto nacional falando a respeito de fechar novamente os templos, não permitir cultos presenciais como forma de precaução da pandemia, a igreja não fica calada. As portas daquele lugar cheio de tijolos, com janelas de vidros, com bancos de madeira, aquele lugar pode ficar fechado. Mas a boca profética dos filhos de Deus não. Aproveitem esse tempo, divulguem a palavra do Senhor, o consolo do Senhor. Quantos são os nossos amigos que sofrem? Leve a eles a palavra do Senhor. Quarentena para nós cristãos deve ser entendida como um casulo. Entramos como crentes mais ou menos, entramos como crentes devagar. Estamos passando por este aprimoramento que Deus está nos dando na paciência. E sairemos daqui belos como uma borboleta, para alegrar mais pessoas e para glorificar ao Senhor. Façamos isso. E vamos pedir para Deus nos ajudar a isso. Que as pessoas, quando receberem as nossas mensagens, as nossas orações, os nossos cânticos, os nossos hinos, os seus amigos, quando vocês encaminharem ou até mesmo escreverem alguma mensagem, vejam em vocês a alegria e a beleza estampada pós-casulo, a beleza da borboleta. Pai bendito, nós queremos agradecer, ó Deus, porque mesmo em pandemia, mesmo comendo pão de angústia e água de aflição, o Senhor não permite, Senhor, que nós não tenhamos mais os nossos mestres. A Tua voz continua, Senhor, nos dirigindo os passos. A Tua voz, Senhor, continua nos acalmando, nos ensinando, nos dando coragem, ó Deus, de divulgar a santa palavra do Senhor. Por isso rogamos, ó Deus, ilumina a teu povo, para que todos possam saber como encaminhar mensagens de ânimo, de consolo, de evangelismo para seus amigos e parentes nesse momento que eles estão tão fragilizados. Senhor, pedimos que o Senhor use cada um de nós como instrumentos da tua graça nesses momentos de pandemia. Dá-nos paciência para sabermos aguardar o momento certo, ó Deus, de receber as tuas promessas e as tuas bênçãos. Por Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Não esqueçam, sejam borboletas para a glória de Jesus.